Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas ao nosso 6º episódio do nosso podcast Pode Mediar, aqui no Sintonia no Bem. Muito novamente uma boa noite, espero que todos estejam bem, com a paz de Jesus em nossos corações. Vamos continuar o estudo do nosso livro, O Livro dos Médiuns, do Allan Kardec, né? Uma das obras básicas da doutrina espírita. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração para a gente acalentar os nossos corações, agradecer pela nossa saúde, pela capacidade de estudo e pedir para a espiritualidade amiga para nos guiar, nos intuir da melhor forma e que a gente possa utilizar esses conhecimentos aqui para buscarmos ser versões melhores de nós mesmos, não é isso? Então vamos todos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pedindo a eles paz, proteção, acalento no coração e discernimento nesse estudo que nós vamos realizar agora. Que possamos ter a inteligência necessária para o entendimento e aplicação dos conceitos e conhecimentos que iremos estudar então nesta noite de terça-feira. Agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso lar, pela nossa família, por todas as coisas boas que têm acontecido e pelas ruins também, porque Deus sabe o que é melhor para nós e talvez hoje é ruim, mas amanhã com certeza será melhor e Ele sabe o que é melhor para nós. Tenhamos fé, tenhamos perseverança nas nossas atitudes e, acima de tudo, amor nos nossos corações. É com muita alegria, então, que iniciamos mais um estudo da noite de hoje. Bom, agradecer, né, o Sintonia no Bem pelo espaço, pelo o Cláudio que sempre nos ajuda, a você aí de casa, lembrando que se você não acompanhou ou não assistiu os vídeos anteriores, estão todos eles gravados lá no YouTube, tem uma playlist do nosso podcast Pode Mediar, tá lá, todos os episódios anteriores. Hoje nós vamos falar sobre manifestações visuais. O título do nosso programa hoje é Eu não vejo espírito, então eu não acredito nisso. Tipo, eu nunca vi, então não acredito. Será que você nunca viu? Então, hoje nós vamos falar como que funciona esse negócio de ver espírito. Será que você nunca viu? O que o Kardec e os espíritos superiores nos falam sobre as manifestações visuais? Como que funciona esse processo? São espíritos inferiores? São espíritos superiores? Quem que tem essa capacidade? Todo mundo consegue ver? Como que funciona isso? Então hoje nós vamos estar estudando basicamente o capítulo 6 e o capítulo 7 do Livro dos Médiuns sobre as manifestações visuais. Então, vamos lá, vamos começar aí, né? Bom, quando a gente fala sobre a questão da manifestação visual, né, que é mais um tipo de manifestação dos espíritos, a manifestação visual é a capacidade que nós temos de ver esses espíritos. A pergunta que nós temos que nos fazer é, como assim ver esse espírito? Porque de uma primeira análise, nós pensamos em ver com os olhos. Mas olha que coisa interessante. Se eu fechar o meu olho, se você, telespectador, fechar o seu olho e pensar numa rosa vermelha, você viu uma rosa vermelha mesmo com os seus olhos fechados. Olha que interessante isso. Guarda esse raciocínio, porque ele vai ser muito importante para a gente falar sobre as manifestações visuais. Então, o Kardec começa nos falando o seguinte: os espíritos podem se tornar visíveis, sobretudo durante o sono. É onde a manifestação visível ela acontece com maior frequência. O que é o sono, né? O sonho, ele nada mais nada menos do que quando nós dormimos, o nosso espírito, a nossa alma, ela vai ali gozar de uma liberdade não suprema, mas ela fica livre. Ela sai um pouquinho do corpo, o corpo fica ali com a força vital ali para manter ele vivo, né? E a alma vai dar uma passeadinha. E a lembrança do que você fez lá são chamados sonhos. Todo mundo sonha, só que a gente nem sempre lembra, né? Então a gente sempre viaja, a gente sempre passeia, mas nem sempre a gente lembra do que a gente fez.
né? Então a gente pode ir para lugares muito bons, nós podemos rever entes muito queridos, podemos ver pessoas que estão encarnadas, porque tudo é espírito, né? Podemos inclusive visitar irmãozinhos em mundos mais inferiores, que é o que a gente chama talvez de um pesadelo. Pode acontecer coisas que vão acontecer no futuro, ou que aconteceram no passado, enfim, existem N situações. No Livro dos Espíritos tem justamente um capítulo que vai falar sobre sonhos, é muito interessante. Mas os sonhos, nada mais, nada menos do que essa lembrança quando a nossa alma, o nosso espírito, tem essa liberdade e vai para o mundo invisível, dá uma andadinha lá. E aí, quando ele retorna, se permitido, se possível, a gente lembra de algumas coisas. E esse é o sonho. Então, os espíritos, eles podem se tornar visíveis, sim, sobretudo durante o sono. E aí, essa lembrança desse estado de liberdade é o que constitui o sonho. Porém, é possível também ver durante a vigília. O que é vigília? Quando nós estamos acordados. É possível nós os vermos. Só que o Kardec deixa bem claro, é mais raro. E aí você vira e fala assim, então, esse negócio, por exemplo, sonhei. Eu vi o meu pai, a minha avó, que estava lá e que morreu, e eu vi. Sim, você teve o contato, você viu esse espírito. Mas eu sonhei. Sim, sonhar é uma forma de ver. Da mesma forma, quando a gente fechou o olho e a gente usou o exemplo da rosa, é a mesma situação. E aí, um ponto importante nesse quesito. Por que eu não vejo estando agora no estado de vigília? Deus é a sabedoria perfeita. É a inteligência suprema. Tem um porquê, que a gente vai ver já já. Mas por que eu não fico vendo espírito aqui toda hora? Pode acontecer? Pode, mas é mais raro. E tem um motivo pela qual a gente não vê em estado de vigília. Algumas pessoas veem, mas não veem frequentemente. Então, vamos seguir aqui o nosso estudo. E aí ele deixa claro, as manifestações visuais, elas pertencem a todas as classes de espírito. Nós podemos ver, lembrando que, eu espero que tenha ficado claro a questão de visualização, não só pelos olhos, mas também a visualização pela alma. Nesse momento agora, eu não estou vendo com os meus olhos, propriamente dito, o meu pai, que me assiste agora. Mas eu mentalizo a imagem dele e eu o vejo pela minha alma. Então, isso é um ponto interessante. E Jesus também falava disso, né? A gente não precisa dos olhos para ver e dos ouvidos para ouvir. Olha que interessante, olha que profundo isso, né? Então, essa questão da gente visualizar, ele deixa claro que a manifestação pode acontecer de qualquer classe de espírito, seja elas superiores ou os inferiores. Então, a gente pode ver amiguinhos, bons espíritos, e aqueles que estão ainda evoluindo, que vão ali provocar algum mal, momentâneo e etc. Então, a manifestação visual, diferentemente das manifestações físicas, que nós comentamos na semana passada, que são aquelas dos ruídos e etc., que estão mais associados com os espíritos inferiores. Por quê? Porque para ocorrer uma manifestação física, é necessário ter esse contato mais denso com a matéria. E como os espíritos superiores, o perispírito deles, né? O que é perispírito? Aquele laço, né, que eles têm entre o espírito e o corpo deles, né? No caso dos espíritos desencarnados, o perispírito é como se fosse um envoltório na alma, né? É aquela ideia. Vamos relembrar? O homem, o ser humano, não vive sem o corpo. E o espírito não vive sem o perispírito. Não existe espírito sem perispírito, assim como não existe o homem, o ser humano, sem um corpo. É a mesma ideia. Então, recapitulando. Então, como os espíritos superiores, à medida que eles vão se desligando da matéria, o seu perispírito vai ficando cada vez menos denso, eles têm dificuldade de fazer essas manifestações. Mas aí eles podem pedir para outros espíritos atuar ali. É igual aquela ideia que a gente viu na semana passada. Pessoas que têm ali um trabalho mais intelectual, geralmente o corpo é fraquinho. Então não vai conseguir fazer um trabalho muito braçal. Aí você pede para uma pessoa que tem um porte para isso. É a mesma ideia. E aí, a manifestação visual é diferente. Ela pode acontecer com qualquer classe. Mas aí vem a questão, né? O objetivo da manifestação, porque a gente viu que as manifestações físicas, geralmente o objetivo delas é alerta, te chamar a atenção para alguma coisa. Então a gente viu que o quê? Deus utiliza através dessas manifestações físicas para chamar a sua atenção.
Então, tá acontecendo alguma coisa, tipo, vamos pro centro, vamos prestar atenção, existe algo além da vida, tá te chamando atenção. Então, acontecem essas manifestações. Aí vem a pergunta, e qual que é o objetivo das manifestações visuais? Eu tô vendo, João Vitor, eu vejo. Eu tô vendo, tô sonhando demais. Qual que é o objetivo disso? Excelente pergunta. Resposta. Depende da natureza do espírito. Então, qual que é o objetivo dele estar manifestando e você conseguindo ver? Seja com os olhos, seja com a alma, seja no sonho, enfim. Como que acontece esse processo? Qual o objetivo dele, na verdade? Como acontece, a gente vai ver daqui a pouco. Mas qual que é o objetivo dele? Depende do espírito. Aí eles colocam, o espírito bom, ele pode ter intenções de consolar, dar conselhos, provar que existe uma vida após morte e etc. Então, os bons espíritos, quando eles se manifestam e você vê, eles estão ali, no sentido de talvez consolar, dar ali um conselho, falar, olha, não faz isso, não faz aquilo, que eu não sei o que tem. Provar que eles, gente, olha, foi só o corpo que acabou, mas eu permaneço aqui. Vamos pegar um exemplo que me veio aqui na cabeça. O Chico via a mãe dele quando criança. E aquele processo ali era muito de consolo. Chico, não faça isso. Tenha paciência com a sua madrasta. Né? Que ficava ali batendo nele e maltratando ele. E ela ali cuidando dele. Falou, Chico, calma. Se você enfesar ela pode ali te bater tanto que vai acabar quebrando o seu braço, que vai ser um instrumento muito importante daqui a alguns anos. Olha pra você ver. Né? No filme Chico Xavier, a gente consegue ver isso. Então, assim, eles aparecem com esse sentido. Dar um conselho, consolar, um aviso, uma prova de que existe uma vida após ali, que a vida não termina no túmulo. Enfim. Tá, e os espíritos mais inferiores? Os maus, entre aspas. Amedrontar, passar medo. E a maioria das vezes que o Allan coloca, vingar-se. Aí eu pego um outro exemplo, quem não assistiu, assista. No filme Divaldo. Divaldo, ele tinha essa capacidade de ver, né? Ele tinha uma mediunidade bem aflorada para a questão visual. E ele via um espírito que toda hora atormentava ele. Toda hora, e falava coisa ruim, passava medo nele, e sucumbia ele para as coisas erradas. E aí, vendo o filme, a gente descobre, né, que o Divaldo, em vidas passadas, tinha meio que motivado, influenciado aquele espírito a se suicidar. E aí, acarretou em todo esse processo de obsessivo. Então, o que acontece? Quando a gente vê um mau espírito, ou ele está ali para amedrontar, passar medo mesmo, ou ele está ali por uma questão de vingança. Aí tem N questões, N motivos que variam. Aí vem uma pergunta, né? Todos os espíritos podem se manifestar? Resposta, sim. Mas nem todos têm a permissão. Então, por exemplo, perdi uma pessoa que é muito querida pro meu coração. Eu gostaria tanto de vê-la. Talvez ela está do seu lado. Ela está do seu lado. E você não consegue ver com os olhos. Mas talvez se você fechar os olhos e mentalizar, você consegue ver. E, inclusive, até traçar diálogo. Mas isso a gente vai comentar já já. Mas aí o Kardec, sendo bem categórico, falou assim, olha, os bons espíritos, ok, eu entendi, eles vêm consolar e tudo. Os maus vêm amedrontar e vingar. Então, como que Deus ia dar permissão para eles, sendo que a intenção deles é ruim? A pergunta, como essa permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? Olha a resposta. A intenção do espírito pode ser má, porém o resultado pode ser bom. Vários relatos que são colocados no capítulo falam de pessoas que foram amedrontadas, sentiram medo e etc. E levaram essas pessoas a buscarem mais o lado religioso, a perdoarem mais, a rogarem por essas pessoas, a orarem por essas pessoas. Olha que interessante. Então, tudo tem um motivo. A intenção, ela pode ser ruim. Olha a resposta. A intenção, ela pode ser ruim, mas o resultado é bom. E por isso que a permissão é feita. Porque Deus é passado, presente e futuro. Ele sabe. É inteligência suprema. Nós que somos ainda muito ignorantes e não conseguimos visualizar ainda. Nós mal entendemos o nosso presente
Ficamos apegados demais com o nosso passado e sofremos com o futuro. Complicado, né? Então, assim, eu selecionei aqui, no livro ele coloca várias perguntas, né? E várias respostas e etc. E eu selecionei aqui 4 perguntinhas para dar uma agregada a mais na fala. Olha aqui, ó. Pergunta 7, diz assim: que inconvenientes haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente em geral? Tipo assim, tá bom, eu entendi que eu posso ver pelos olhos lá, posso ver pela alma, pelo sonho, mas por que a galera não vê, então, de modo geral? Por que eu não tô aqui e não vejo de maneira geral? Essa é a pergunta. Não seria o medo de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Aquela pessoa que fala assim, eu não acredito, nunca vi. Seria essa uma forma de não tirar a dúvida desses caras, então? Olha a resposta. Estando o homem constantemente rodeado de espíritos, a gente tá aqui, ó, constantemente rodeado de espíritos, a sua visão incessante o perturbaria. Tornaria-o em suas ações, torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos. Enquanto que, crendo-se só, age mais livremente. Quanto aos incrédulos, eles têm bastante meios para se convencerem. Se quiserem deles aproveitar-se e se não estiverem cegos pelo orgulho, sabeis que existem pessoas que viram e que não creem mais por isso, uma vez que dizem serem ilusões. Não vos inquieteis por essas pessoas, Deus se encarregará delas. Deus não abandona ninguém. Então, olha pra você ver. Não, foi uma ilusão. Inclusive, a gente vai comentar já sobre a teoria das alusões. Não, foi um fruto da minha cabeça. Nossa, eu vi um vulto. Ai, meu Deus, é fruto da minha cabeça, eu tô doido. Muitas pessoas foram internadas. Você pega aí relatos de manicômios, enfim. Pessoas que nada mais, nada menos que eram médiums. Médiums. E viam. Ao invés de procurar uma ajuda espiritual, ao invés de conversarem sobre isso, as pessoas falam, tá doido. E aí ele coloca uma nota. Haveria tanto inconveniente em se ver constantemente em presença dos espíritos, como ver o ar que nos rodeia. Ou os micro-organismos, os animais pequenininhos, que pulam ao redor de nós e sobre nós. De onde nós devemos concluir que o que Deus faz é bem feito. E Ele sabe o que é melhor de nós, para nós. Olha que perfeito isso. Aqui tem ar. Imagina se eu visse o ar agora. A quantidade de partículas. Não existe espaço vazio aqui. A gente tá rodeado. Imagina se eu visse isso. Aqui tem bactéria, tem fungo, tem um monte de coisa aqui, tem vírus. Imagina se eu visse eles. Eu ia ficar doido. Tem pessoas que nem vendo já fica doida e assim, cheia de toque de limpeza e tudo mais. Então olha quanto a criação é muito perfeita nessas questões. Então, por que eu não vejo eles constantemente? E nem mesmo um médium vidente vê constantemente? Porque, primeiro, todos podem se manifestar visualmente, mas é necessária uma permissão. Segundo, ver constantemente nós que estamos aqui encarnados, isso afetaria o nosso livre-arbítrio. Nessa sala aqui agora, tá rodeado de espírito. Tenho absoluta certeza. Que me intuem, que me induzem talvez ao erro. Mas tem uma espiritualidade, amiga, aqui que nos ampara. Que nos protege, se a intenção é boa. Deus sempre nos protege. E tem gente aqui que tá assistindo e tá estudando e joga uma pergunta e essa pergunta chega na minha cabeça e eu falo, gente, mas isso fazer... Por que acontece? Como que eles vão se comunicar? Aí é uma até das próximas perguntas. Como que eles se comunicam? Resposta. A maioria das comunicações ocorre por meio do pensamento. Chega aquela coisa na sua cabeça assim e fala assim, gente, parece que eu não penso assim. Parece que eu não estava pensando isso. A maioria deles se comunica como pensamento. Hipócrita o ser humano achar que é tudo fruto da cabeça. Você nunca... Gente, mas sou uma pessoa tão alegre, sou uma pessoa tão feliz e tá vindo uns pensamentos tão tristes. Eu ando pensando umas coisas que eu não penso. Eu não penso assim. Questione. Questão 8. Se a visão dos espíritos é inconveniente, por que ela é permitida, então, em certos casos? Olha a pergunta do Kardec. Tá, se ela é inconveniente, então por que de vez em quando é permitida essa visão? Resposta. É para dar uma prova
de que não morre tudo com o corpo e que a alma conserva a sua individualidade depois da morte. Essa visão passageira basta para dar esta prova e atestar a presença de vossos amigos perto de vós, mas não tem os inconvenientes da permanência. Então, por que de vez em quando é permitido? Para dar a prova. Para dar a prova ali. Mas por que não é permanente? Para justamente não trazer os inconvenientes que a permanência teria, que a gente acabou de comentar. Olha que interessante isso, olha que sabedoria. Aí vem a pergunta 9. Nos mundos mais avançados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Resposta. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório torna mais difícil e mais rara a percepção desses seres etéreos. Aí vem a 10, para finalizar. É racional amedrontar-se, ou seja, ter medo, né? Com a aparição de espírito, tipo, eu ver um espírito e, oh meu Deus, assustar? Olha a resposta que os espíritos dão. Aquele que não reflete, aquele que reflete deve compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Os espíritos, aliás, vão por toda parte e não têm a necessidade de vê-los para saber que se pode tê-los ao vosso lado. O espírito que quisesse causar dano, poderia causá-lo sem se fazer ver. E mesmo com mais segurança. Não é perigoso porque é espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e compelindo para o mal. Aí ele coloca uma nota, o Allan Kardec. As pessoas que têm medo na solidão ou na obscuridade raramente têm consciência da causa do seu pavor. Não saberiam dizer do que têm medo, mas seguramente deveriam temer mais de encontrar homens do que espíritos. Porque o malfeitor é mais perigoso vivo do que depois de sua morte. Ele perde o corpo. Ele perdendo o corpo ali, aquele meio material, é difícil dele atuar. É difícil dele agir sobre a matéria, né? Uma dama do nosso conhecimento teve uma tarde em seu quarto. O Kardec colocou isso aqui, ó. Eu interpretei como, tipo assim, um humor. Olha aqui. Uma dama do nosso conhecimento teve uma tarde em seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que acreditou estar na presença de alguém. Ela viu e falava assim, gente, é uma pessoa viva. E seu primeiro movimento foi o de espanto. Estando assegurada de que não havia ninguém, ela então disse, parece que isso é senão um espírito. Posso dormir tranquila. Então, o que acontece? A gente estuda que, ok, tem um espírito, ele tem um perispírito dele, mas para ele agir, para ele vir aqui me enforcar, fazer alguma coisa, isso é praticamente... Eles podem se manifestar. Pode ter a questão física, só que é necessário permissão para isso. E é aquela questão, esses fatores de causar esses tipos de dano não são permitidos. Entendem? É aquela questão, mas, isso acabou que de vez em quando aparece um para dar um susto, ou para, né, amedrontar a minha cabeça. O que acontece? Muitos relatos de processos reencarnatórios de assassinos falam que quando eles reencarnam, são aquelas pessoas que, tipo assim, ficam muito esquizofrênicas. Como assim? Fica ouvindo muita voz, fica falando que vai matar a pessoa, que eu não sei o que tem, e ttt. Esse atormento mental é causado por essa interferência. E isso, meus amigos, não é nada mais, nada menos do que uma lei de causa e efeito. É uma lei de causa e efeito. Então, isso causa um processo obsessivo. Nos nossos próximos estudos, nos próximos capítulos, nós vamos falar sobre obsessão. E entender como que ela se caracteriza e como que ela funciona. A maioria de nós passa por um processo obsessivo, sim. Vem aquele pensamento negativo e só que aí tem uma cura que é muito boa. Oração. Pedir para Jesus calma e tranquilidade no pensamento. Eu não penso assim. Vamos praticar um exercício. Para cada pensamento ruim, vamos substituir por um pensamento positivo. E eu ainda coloco. O passarinho vir e pousar aqui é uma coisa.
Agora, ele vir e fazer um ninho é porque a gente permitiu. Então, pode vir um pensamento ruim aqui. Ok. Mas, se aquele pensamento veio ali, ficou aqui dentro, enraizou e criou um sentimento, é responsabilidade nossa. Então, mudemos a nossa cabeça. Pensemos de maneira diferente. Alegremos. Pensemos de maneira positiva. Nossa, hoje tá difícil, mas amanhã vai ser melhor. Hoje tá difícil, mas eu vou conseguir. Nossa, hoje foi cansativo, mas graças a Deus eu tô com saúde. Porque quantas pessoas estão nos hospitais? Quantas pessoas não tiveram um prato de comida para comer? Quantas pessoas não tiveram a alegria de compartilhar um breve momento com os pais, com os irmãos? A alegria do trabalho, de chegar lá no ambiente de trabalho, ver as pessoas e tudo. Quantas pessoas... É nos pequenos detalhes do dia a dia que se encontra a nossa felicidade. Refletemos sobre isso, né? E aí, ele coloca assim: o que fazer então na hora que eu ver? Vi lá o espírito. Tá. Sonhei, ou vi de olho fechado. Vi. O que eu faço? Conversa. A resposta é essa. Trace uma conversação. Já que não é para ter medo, porque raciocinando a gente sabe que ele não vai nos causar nenhum mal em sentido físico, então trace uma conversação. Pergunte. Oi, tudo bem? E aí o Allan Kardec perguntou, mas aí eles vão responder? Vão. E pode acontecer de duas formas, que é até a pergunta 11 ilustra, né? Às vezes, eles respondem através de sons articulados, parecem tipo voz mesmo, e ttt, popopó. Mas na maioria das vezes, eles conversam por meio da transmissão de pensamento. Qual é a linguagem universal? Pensamento. Então, vem aqui, ó, transmite pensamento. E você troca diálogo. E você conversa. Ninguém nunca traçou um diálogo na cabeça, achando que, vozes de minha cabeça. Raciocine. Pare e pensa. A ciência está alinhando para isso. O espiritismo já está há um tempinho atrás, já trazendo essas ideias. Mas hoje, a ciência tem falado a questão dos hipocampos, né? A questão da quântica. E aí? Né? Estamos caminhando. Hoje, o que nós chamamos de fé, amanhã será tido como razão. Caminhemos. Né? Então, o que fazer? Comunique, pergunte. O que foi? O que acontece? Posso te ajudar de alguma forma? Está tudo bem? Por que eu te vejo? E pelo pensamento mesmo. Não, eu tenho medo. Esses trem... Ore. Ore e peça. Esse irmãozinho que está aqui e tudo mais, quero rogar, emitir energias positivas. Não sei o que eu posso fazer, mas emano energias positivas e peço para a espiritualidade amiga que o ampare e o guie para o melhor caminho possível. Ponto. Se for um espírito de luz que vem até você, que conversa com você, se você está lá no sonho, enfim, pergunta. É um conselho? Eu estou fazendo coisa errada? Como é que tá? Você veio para me consolar? Enfim, conversa. Troca uma ideia. Então, o que o Kardec coloca, e ele ainda deixa muito claro, é que uma grande quantidade de pessoas vêm. Curioso isso, né? Só que elas não admitem. Por quê? Porque ainda existe o medo delas serem taxadas como loucas, que elas estão doidas da cabeça e etc. Eu tive a oportunidade de conhecer uma médium vidente e ela relata que grande parte ela falava que ela via, mas ela não falava pros outros porque ela falava assim, gente, esse povo vai achar que eu tô doida. Então eu não vou falar, vou ficar quietinha no meu canto, eu tô ali e tal. A primeira vez que ela viu, ela deu uma assustada. Depois começou a ficar mais frequente, ela começou a ver que não era gente viva. Viva assim, encarnada. Ela olhava assim, isso ela contando, né? Via assim e tal. Aí, o que aconteceu? Ela procurou o centro. E aí desencadeou em toda uma questão de uma trajetória para ela. Então tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. A criação ela é perfeita. A vida é feita de momentos. E ela é perfeita naquilo que ela é. Que a gente tenha consciência disso, né? Então, a conversação com o espírito, ela ocorre na maioria das vezes pela transmissão de pensamentos, que é a maneira então mais comum. E aí, o que acontece? Uma coisa que é mais relatada pelos espíritos, inclusive que o Allan Kardec coloca no livro.
ele pergunta, por que é mais comum essas visualizações, essas alucinações, como diriam os materialistas, né? Aquelas pessoas que não acreditam no meio material, as pessoas ateias, que só ciência, né? Fala que a pessoa está alucinando. Por que quando elas estão ali no processo para morrer, desencarnar, elas costumam ver mais? A explicação é, quando a pessoa está enferma, o laço entre o corpo e o espírito, ele tá praticamente se desfazendo. Ele tá muito frouxo, ele tá muito fraco. Praticamente igual quando a gente dorme. E aí, como ele tá muito frouxo, isso permite uma maior percepção do mundo invisível, desse mundo etéreo. E aí as pessoas começam, essas pessoas enfermas, elas têm essa possibilidade de ter essa capacidade maior. Mas ele deixa bem claro. Então quer dizer que então pra eu ver, eu vou ter que estar doente. Não. Não é isso. E ele ainda deixa bem claro. Tem como eu quero ver. Tem como eu fazer isso? Como toda faculdade, tem como você desenvolver ela. Mas eles deixam bem claro que isso ocorra naturalmente. Não force uma manifestação visual. Não force querer ver alguma coisa. Não. E a mensagem é muito clara. João Vitor, eu nunca vi nada, nunca tive um vulto, nunca sonhei, nunca. Então pare e pensa. Será que você tem visto aquilo que está do seu lado? Aquilo que você vê com o seu olho? Vamos ser sinceros. Quantas coisas no nosso dia a dia passam pelos nossos olhos e a gente não observa? Aquela pessoa precisando de uma ajuda. Aquele sorriso que se você saboreasse ele com o olhar, te acalentaria a alma. Aquele nascer do sol, aquela flor que está ali desabrochando. E nem tinha correria da vida, vamos trabalhar, que não sei o que tem, vamos, sai, corre, dorme, e levanta, e trabalha. A gente nem vê as coisas que estão ao nosso redor, as coisas materiais. Você quer ver as coisas do outro lado? Opa, vamos, né, ter consciência do que a gente pede. Então, os enfermos, os laços materiais frouxos, dão a ele maior liberdade ao espírito e então é mais fácil entrar em essas comunicações e ter essas manifestações visuais. E aí ele faz a mesma questão, que essas aparições, elas podem acontecer tanto de noite quanto de dia. E, inclusive, ele relata que as pessoas que veem com mais frequência, relatam que elas veem, inclusive, mais de dia. Porque tem uma ideia de que, eu vou ver mais à noite, então. Não necessariamente. Mas os espíritos explicam por que às vezes, ver à noite, talvez o vulto é mais fácil. Ele deu a mesma explicação da questão das estrelas. Se eu olho pro céu agora, eu vejo estrela. Mas, quanto de dia, não. Porque a estrela apagou? Não. O brilho do sol é tão forte, que ele ofusca o brilho das estrelas. E a gente não consegue ver. É a mesma coisa. Talvez tenha alguma aparição aqui, mas tem tanta luminosidade, e aí não consegue perceber. Por isso que geralmente em trabalhos mediúnicos, né, é feito numa sala mais com uma lâmpada praticamente quase que apagada, bem escurinho ali e tudo, porque caso tiver alguma percepção, algo visual mesmo, facilita esse processo. Mas ele fala que o médium que tem essa capacidade, que nasce com essa necessidade e que nasce com essa vidência de ver mesmo, ver de dia, de noite, e inclusive ver como se fosse gente viva mesmo. E aí ele deixa então essa questão, mas por que de vez em quando à noite dá ver aqueles vultos e tal, né? Ele coloca que essas aparições, elas podem ocorrer tanto de dia quanto de noite, mas ele faz analogia com a questão das estrelas para fazer essa explicação. E aí tem uma nota que eu gostaria de ler para vocês, que é a nota do item 18, da pergunta 18, que diz o seguinte: os fatos das aparições são muito mais frequentes e mais gerais do que se crê, as manifestações visuais. Mas muitas pessoas não os confessam por medo do ridículo, de outros atribuírem uma ilusão. Nossa, essa pessoa aí tá alucinando. Gente, vamos marcar o psiquiatra, vamos internar. Não. Essa aí não tá... o tic e o teco não tá batendo certo. Então as pessoas têm medo de falar isso. Em muitos casos aconteceram isso, de pessoas relatarem isso e serem internadas, né? Se parecem mais multiplicados entre diversos povos. Isso porque eles conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas. Então, tipo assim, por que alguns povos têm mais essa questão de ver mesmo e etc? Porque, igual ele falou ali, alguns povos, esse preconceito, essa questão de
permitir-se falar sobre o assunto, de não condenar isso. Tem algumas culturas que é mais comum isso, né? Por isso que parece estar mais disseminado. Aí ele coloca assim, ó. Quase sempre amplificadas pelo atrativo do maravilhoso, ao qual se presta mais ou menos o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz ver efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão, o escarpamento de barrancos, o rugido das florestas, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, que se presta à ilusão por imaginações simples e ingênuas, que contêm de boa fé, o viram e acreditam ver. E aí ele coloca uma ressalva. Cuidado. Nem tudo que você vê, nossa, aquela nuvem lá tá com formato assim, eu olhei pra uma caverna, tá fazendo barulho assim, que não sei o que tem. A gente já comentou sobre isso. Nem tudo que a gente vê, o Espiritismo deixa isso muito claro, para não abrir porta pra imaginação. Que não vai aparecer ali numa forma de um animal, que eu não sei o que tem, e ppp, popopó, que vai ser uma coisa fantástica. Não é assim que funciona. Não é. E aí a gente tem que saber diferenciar aquilo que é fruto da nossa imaginação e aquilo que é fruto da nossa realidade. E aí, por meio disso, a gente, através do raciocínio, da gente parar, observar e raciocinar, pôr a cabeça pra funcionar. Será que isso não é fruto do meu pensamento, fruto da minha imaginação? E aí ele coloca assim, ó. Mas, ao lado da ficção, há a realidade. E é para livrá-la de todos esses acessórios ridículos que podem acontecer, né, dessa superstição, que o estudo sério do espiritismo conduz. Então, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, João, é possível ver? Sim. Só que a gente está vendo bem claro como que é. Num sonho, é possível ver de olho fechado e é possível ver em estado de vigília. Sim. Mas como que isso acontece? Acontece de uma forma que aparece um fogo, um trovão? Não, 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 não. Você vê, se você tem a capacidade de clarividência assim, perfeita, você vê como se fosse uma pessoa viva, você vê assim, ó. E você percebe que aquele ser, ele não se comunica da mesma forma que os outros. É possível se comunicar? Sim. E na maioria das vezes será por pensamento. Mas ele relata que também é possível comunicar através de verbalização. Ela vai falar e aí você vai ouvir, outras pessoas não. É possível também. E ele deixa claro que é raro esse processo dessa mediunidade, vidência propriamente dito, na vigília. Que o mais comum é aonde? No sono, né? Enquanto nós estamos dormindo. Então, justamente a nossa alma se desprende ali do nosso corpo, vai para o mundo espiritual e aí ocorre então esse processo. Então, as manifestações visuais são vistas pela alma e não pelos olhos. E a gente já comentou sobre isso. Mesmo, por exemplo, meu olho estando aberto, eu conseguindo ver ali, o que prova essa questão de que é meu espírito que vê essa manifestação acontecendo no meu espírito e não, por exemplo, no meu órgão? Isso aqui é o meio. Mas você vê, você interpreta pela alma. A prova disso é que você, mesmo fechando os olhos, você consegue ver. É aquela analogia que nós fizemos da rosa no início do programa. Fecha o olho. Pensa numa rosa vermelha. Você pensa numa rosa vermelha. E a gente tem que tomar cuidado pra gente saber as diferenciações. Por quê? A gente pode pensar uma coisa e colocar algo na nossa cabeça de tal forma que a gente modifique a nossa realidade. Eu penso aquilo e eu acho aquilo tão verdadeiro, tão verdadeiro, tão verdadeiro, que eu começo a projetar aquilo na minha realidade. Então a gente também tem que saber diferenciar. E como que a gente faz isso, João Vitor? Estudo sério. É através de visualização, raciocínio, razão, fatos e observação. Porque eu tô vendo isso, que eu não sei. Cuidado. Cuidado. Observe e verás. Aí, o espírito, então, se torna visível graças às propriedades do perispírito, igual a gente estava comentando, né? Nos episódios passados, a gente comentou que a base de qualquer manifestação espírita, dos espíritos, se baseia na questão do perispírito, que é esse laço semimaterial que ainda o homem não identificou, mas que explica ali uma grande quantidade ali de processos. E o Kardec faz uma analogia que eu adaptei aqui mais atual pra gente, que é a questão do seguinte: Wi-Fi, internet. Ninguém vê a internet. Ninguém. Mas a gente vê os efeitos que a internet causa. Você tá me assistindo na sua casa porque tem internet,
tá conectado no seu celular, na sua televisão, enfim, no aparelho que você estiver vendo, mas você não vê a internet, mas você vê o efeito que ela causa. A mesma questão é do nosso perispírito. A gente vê o efeito que ele causa ali. Então, até hoje, a gente não conseguiu detectá-lo, mas a gente vê o efeito. A mesma questão de eletricidade. Nenhum homem viu eletricidade, campo elétrico. Não, mas a gente vê o efeito que ele causa, certo? E aí, eu queria complementar com mais 4 perguntinhas, para dar mais base pra gente. Que é a pergunta assim, ó. O Kardec virou e falou assim: os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e inacessíveis ao tato? Tipo, apareceu. Eu posso ir lá encostar assim? Como é que é? Ou eu vou encostar e atravessa a mão? Como é que funciona isso? Olha a resposta. Inapreensíveis como num sonho em seu estado normal. Entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença, marcas. E mesmo em certos casos, tornarem-se momentaneamente tangíveis, ou seja, encostar ali. O que prova que entre eles e vós há uma matéria ali. Quando Jesus... Pegamos ali N exemplos que são relatados após o processo da desencarnação do Cristo. Do nosso irmão do exemplo, né? Ele apareceu ali para os discípulos. Tem um caso que eu vou comentar no finalzinho do programa ali, que chega até a encostar no Cristo. Ele encosta nele assim, ó. Então, assim, é possível. Ele fala que é ver e eles são inapreensíveis. Você vai passar a mão ali e tal, você não vai sentir o toque. Mas em alguns casos, eles podem deixar marcas. E em alguns casos mais raros, eles podem ser tangíveis. Como se fosse tipo um corpo mesmo, de ver assim, você fala assim, oh meu Deus. Todo mundo está apto para ver esses espíritos? Resposta. No sono, sim. Todos estão aptos. Mas no estado de vigília, não. No sono, a alma vê sem intermediários. Na vigília, é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Por isso, as condições não são sempre as mesmas. Aí vem a próxima pergunta. A que se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? O que tá ali? Eu quero ver acordado ali. Aí ele fala. Essa faculdade depende do organismo. Prende-se a facilidade maior ou menor que tem o fluido do médium para se comunicar com o fluido do espírito. Assim, não basta o espírito querer se mostrar. É preciso ainda que encontre na pessoa a qual quer se fazer ver a aptidão necessária. Que é o papel do médium que a gente estudou na semana passada, né? Ele precisa dessa afinidade fluídica que a gente comentou. Essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Resposta. Ela o pode. Como todas as outras faculdades. Mas é uma dasquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo. Por temor de superexcitar a imaginação. Olha pra você ver. Pode desenvolver? Pode. Mas deixa ela desenvolver de maneira natural. Por quê? Por temor de superexcitar a imaginação. Porque aí, peraí, será que você vai estar vendo mesmo? Ou será que foi fruto da sua imaginação? Entende? A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional. E não está nas condições normais do homem. Se você pega ali relatos do Chico, relatos do Divaldo, que são assim mais recentes, até o Divaldo, né? Eu tava dando uma pesquisadinha antes. O Divaldo, ele é médio vidente. Ele via na adolescência, enfim, ele vê. Só que ele comenta que ele não vê em todo momento, em todo lugar. Ele não chega num lugar e vê. Não é assim que funciona. Essa visão excepcional não é da condição humana. Então, em alguns momentos ali, certo? Aí vem a pergunta. Pode-se provocar a aparição de espírito? Eu posso fazer um espírito aparecer para mim? Olha a pergunta. Resposta. Isso se pode algumas vezes. Mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. Ou seja, é espontânea ali. É necessário, para fazê-lo, estar dotado de uma faculdade especial. João Vitor, que faculdade é essa? Nós vamos dar lá no capítulo das evocações. Dessa questão da possibilidade de você chamar e emanar ali. Né? Então, quando a gente reflete sobre essas situações e a gente vê esse ponto, nós vemos o quão a doutrina espírita vem alinhando e explicando esses processos. E aí, no capítulo, ele coloca um adendo que é sobre a teoria da alucinação,
Que é as pessoas virarem e falar assim, gente, essa pessoa tá alucinando, porque ela vê, por que eu não vou ver? A gente acabou de ver que depende das condições. Tem pessoas que têm a permissão de ver e outras não. Que depende do organismo, depende da necessidade. Se você está vendo, é porque você tem um porquê de ver. Se você não vê, é porque você tem um porquê de também não ver. Aí vem um ponto. Ah, não, ele tá alucinando, tá ficando doido. Aí o Kardec coloca um adendo, ele relata sobre a teoria da alucinação. O que eles falam? Ele fala que a alucinação é uma explicação que pessoas materialistas, pessoas ateias, utilizam para explicar isso. Né? Que não acreditam nesse negócio de espiritualidade, que falam que é fruto da imaginação. Aí ele vai questionar alguns pontos e eu gostaria de comentar com vocês. Ele vira e fala assim, as pessoas que falam, né? Ah, não, isso aí é fruto da cabeça, isso aí é alucinação, a pessoa tá alucinando. Tá, então, o que é uma alucinação? Me explica, o que é isso? Ah, alucinação. Se você procurar a definição no dicionário, é muito legal. Quando eu também fui procurar, eu falei, ué, não sabia. Definição de alucinação: percepção de ver algo real. Então, você percebe algo real, de ver algo real, que aparentemente não está ali. Aparentemente não está ali. Olha pra você ver isso. Tipo, algo que existe, você vê, mas a própria definição já fica meio assim. Ok. Aí ele fala, é um fruto da imaginação do lado do cérebro dele. Tá? E o que isso não garante que realmente seja comunicação com o outro lado? Porque essa pessoa vê, você não. Aptidões diferentes. O que exclui essa possibilidade? É a pergunta que o Kardec faz. E até hoje a ciência não conseguiu provar essa ideia, excluir ela. E muito pelo contrário, ela tem caminhado para isso. Aí ele questiona outro ponto. Ah, essa pessoa tá alucinando e tudo mais. Ué, existem N médiuns videntes. Existem N pessoas que veem vultos, que sonham, que etc, etc, etc. Então, isso é uma pandemia. Tá todo mundo doente. Não é racional pensar dessa forma. Olha que interessante. Aí ele coloca lá, ó, item 113, que eu gostaria de ler para vocês. Os fatos provam que há verdadeiras aparições, as quais a teoria espírita explica perfeitamente, e que só pode ser negadas por aqueles que nada admitem fora do organismo. Mas, ao lado das visões reais, há alucinações no sentido ligado a essa palavra. Isso não é duvidoso. Qual é, então, a sua origem? Aí ele coloca. São os espíritos que vão nos colocar na pista, porque a explicação nos parece inteiramente contida nas respostas dadas às questões seguintes. Aí veio. As visões são sempre reais ou algumas vezes são efeitos da alucinação, da imaginação? Kardec perguntou para os espíritos. Quando se vê em sonho ou de outro modo, tipo o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, isso não é um produto da imaginação? Olha a resposta dos espíritos superiores. Sim, algumas vezes. Quando se está impressionado por certas leituras ou por certas histórias de feitiçaria que impressionam, se as recorda, pode-se crer ver o que não existe. Mas dissemos também que o espírito, sobre o seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro, por exemplo, pode aparecer com chifres e garras, se isso lhe apraz para se divertir com a credulidade. Como um bom espírito pode se mostrar com asas de anjo. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que vem de uma vertente católica, que acredita nos anjos. Imagine, se ela aparecesse como um espírito mesmo, igual nós espíritas estamos acostumados, como pessoa e tudo mais, a pessoa vai chegar e falar assim, agora você põe lá uma asa e tudo mais, opa! Então, existem alguns relatos de algumas manifestações de alguns espíritos superiores que apareceram para algumas pessoas na forma de anjos, principalmente na antiguidade. Por quê? Era comum essa questão dos anjos, que desciam do céu ali e tudo mais e tal. Então, pode acontecer sim. Mas olha o tanto que ele deixou claro da questão do seguinte. A gente tem a capacidade de ver aquilo que a gente pensa. Então, você está lendo um livro, você está lendo uma coisa, você está ali encucado com aquilo. Igual criança quando assiste filme de terror. Assiste filme de terror e aí não consegue dormir no escuro. Por quê? Porque ela está pensando aquilo. E pensamento gera palavras, gera as ações. E você fica ali achando que você está vendo aquela coisa. Então, por isso nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós colocamos e que nós alimentamos.
o nosso cérebro, né? Porque, querendo ou não, isso pode gerar esse processo, né? Então, olha que passagem interessante, né? E aí, para a gente caminhar para a nossa finalização, vem 2 processos no próximo capítulo, ligado com a questão da manifestação visual, que é sobre a questão da bicorporidade e da transfiguração. O que seria isso? Bicorporidade. Alguns relatos, isso é raro de acontecer, mas sim, de pessoas estarem aqui e eu ver uma pessoa encarnada aqui. Eu ver ela. Isso é possível? Sim. Explicação. Essa pessoa que eu tô vendo tá dormindo. Ela dorme. O espírito dela saiu. E aí tá andando, passeando, tchê. Chega perto de mim e eu posso ver ele. Isso é chamado de bicorporidade. Ah, mas então é possível estar em 2 lugares ao mesmo tempo? O corpo material vai estar num lugar. Tá lá, dormindo lá e tal. E o espírito caminha. E aí, ele, inclusive, explica. Como que isso é possível? Ué, o Sol, ele tá num ponto lá. E ele irradia luz para vários pontos. Ele ilumina vários planetas. Então, é o processo da irradiação. É possível irradiar e emanar. É por isso, né? Isso aí dá respaldo e dá base, por exemplo, para a capacidade da oração. Da gente orar e emanar energias para uma pessoa que está do outro lado do mundo, ou talvez em uma outra dimensão. Mas é possível. Porque pensamento é energia e energia se propaga em qualquer uma dessas dimensões. Então, uma das manifestações visuais que pode acontecer é a bicorporidade com pessoas que estão encarnadas. É raro? É, mas pode acontecer. Pode acontecer. Assim como também a gente sonha com pessoas encarnadas. Ah, fulano, eu sonhei que você acredita que eu também sonhei? Opa. É porque, na verdade, vocês encontraram do outro lado e fizeram os estudos juntos. Acontece, né? E pode acontecer um outro processo, que é a transfiguração. E esse, meus queridos, é também mais raro ainda. E é relatado, por exemplo, em vários traços do Evangelho por Jesus. O que é transfiguração? Ocorre a manifestação visual e ele poder modificar a aparência. Como assim? Aparecer com uma certa roupa e depois aparecer com outra. Aparecer com feridas e sem feridas. Mudar o seu cabelo. Mudar o seu aspecto visual. Tem alguns relatos da transfiguração muito raríssimas de médiums que conseguem mudar a sua fisionomia visual. Eles mudam o seu rosto, mudam a sua fisionomia. E aí o que acontece? A pessoa vem e fala assim, fulano, você... Sendo que na verdade ele teve um processo de transfiguração. Raro, raríssimo de acontecer, mas é possível. Relatos bíblicos mostram esse processo. Então, o que acontece, né? O espírito de uma pessoa, é o processo da bicorporidade. O espírito de uma pessoa viva pode aparecer como o de uma pessoa morta e ter as aparências da realidade. Esse processo é o processo chamado de bicorporidade, que eu acabei de comentar. E um outro processo também é o processo da transfiguração, que é a mudança no aspecto visual do corpo que aparece ali. Então ele pode vir e mudar os seus aspectos, mudar a sua vestimenta, mudar o seu cabelo. Existe esta capacidade. Quando nós desencarnamos, nós temos a opção, vários livros, relatos, né, do outro lado, relatam que a pessoa pode manter a fisionomia que ela tinha nessa vida, ela pode mudar as vestimentas, ela pode mudar o corte de cabelo, enfim, ela se aparece para os outros da forma na qual ela se sente bem. Só que a transfiguração é um processo que não é permitido, não é possível fazer com qualquer um. Essa maleabilidade da matéria requer uma elevação muito grande. Por isso que são processos muito raros, né? E aí, uma nota, né, que é válido deixar bem claro. Se a gente pegar o livro dos Espíritos, então quer dizer que a alma se divide, que não sei o que tem? Olha a nota. A alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela se irradia para diferentes lados e pode, assim, manifestar em vários pontos sem se repartir. Ocorre o mesmo com a luz, que pode refletir simultaneamente em várias direções. Então, se a gente pegar lá aquela questão no livro dos Espíritos, do capítulo que fala sobre o espírito, e fala, então é possível o espírito se dividir. Não, não é possível ele se dividir.
Mas é possível ele irradiar e emanar energias para vários pontos. Por isso que essa questão de quando Jesus virar e falou assim, quando tiver 2 ou mais homens encontrados ali em meu nome para rezar e etc, eu estarei com eles. Ué, mas nesse momento tem várias pessoas, vários cultos, como que isso é possível? Emanação e irradiação ao longo do globo. Então, o que nós vimos hoje? Hoje nós falamos sobre as manifestações visuais. Ah, eu não vejo espírito, eu não acredito nesse trem. Opa, mas peraí. Você não vê, talvez, aqui num estado de vigília, acordado. Mas você já deve ter visto algum vulto. Você já deve ter visto em sonho. Talvez de olho fechado ocorre alguma manifestação visual e você aparenta ver algo. Alguns pensamentos que chegam até a sua cabeça, só que aí essa forma de pensamentos na cabeça não é uma manifestação visual propriamente dito. A gente vai comentar dessas manifestações, a intuição, enfim, nos próximos capítulos. E a gente viu que essa manifestação ela pode ocorrer tanto de bons espíritos quanto maus espíritos. E aí, por que isso? Qual que é o objetivo? Depende. Os bons vêm para aconselhar, para consolar. Os maus vêm para passar medo ou geralmente para vingar. Ah, mas por que isso é permitido? Que não sei o que tem. É porque a intenção pode ser ruim, mas o resultado que ela gera é bom. Deus é perfeito na nossa criação. Lembra? Passado, presente e futuro. Né? E aí, para a gente finalizar, eu queria comentar uma passagem. Hoje, eu sempre trago algum comentário do Emmanuel e tudo. E hoje eu decidi trazer, agregando, né? Porque o espiritismo é justamente isso, religião, filosofia e ciência, né? Hoje trazendo uma questão da religião do Evangelho de João, no capítulo 20. Logo após a crucificação de Jesus, ele aparece para Maria de Magdala. Maria de Magdala vê, corre lá para os discípulos, fala, gente, eu vi o mestre. E, ó, meu Deus, eles se reúnem. Jesus aparece para eles. Só que nessa primeira aparição, Tomé não estava. E aí, Jesus desaparece. E Tomé fala, como assim? O mestre estava aqui? Sim, nós vimos ele. E Tomé, então, fala, se eu não puder vê-lo e encostar em suas feridas, eu não acredito. Não acredito. No capítulo 20 de João, retrata essa passagem que, reunidos novamente, Tomé, naquele momento, era um dos 12 apóstolos, né? O Cristo aparece novamente. E o Cristo olha então para Tomé e fala, pode vir. Pode encostar nas minhas feridas, vê a minha mão, pode encostar. Veja. E ele, oh meu Deus! E aí então Jesus fala, bem-aventurados aqueles que creem antes de verem, ou sem terem vistos, né? Tem várias traduções. Mas olha que profundo isso. Bem-aventurados aqueles que creem sem verem. Então, o que ele quis dizer sobre isso? Jesus não condena essa questão, o Deus, a espiritualidade não condena essa questão de me prova para eu acreditar. Momento algum. Até porque o Tomé, né? O Tomé que queria a prova e etc., ele era um dos apóstolos. Mas olha o exemplo de Tomé. Ele viu, passou ali a realmente ter a crença e ele praticou. Olha o exemplo de fé dele. Ele propagou a palavra do Cristo. Ele foi um dos apóstolos de Cristo e levou até o seu último momento, como Tomé, as palavras de Jesus. Ele foi um discípulo fiel, que precisou da sua fé ser renovada através desse processo. Eu só vou acreditar se eu venho encostar ali. A pergunta que eu faço, a reflexão é, quantas vezes no nosso dia a dia a gente não vê, a gente não tem a oportunidade de ver, de talvez encostar, e estamos sendo ali Tomés realmente, temos a oportunidade de ver Deus em ação, a espiritualidade em ação, e diferentemente de Tomé, nós não fazemos nada. E nós continuamos ali. Foi aquela mensagem que nós vimos do Emmanuel na semana passada. Quantos... mas e aqueles incrédulos? Não seria melhor provar para eles e aparecer um monte de espírito assim, ele dá aquele susto? A mensagem é muito clara. Eles já tiveram N provas. O redor deles já tem N provas. Só que eles têm olhos e não veem, eles têm ouvidos e não ouvem.
Reflitemos sobre isso. E se nós formos realmente Tomé, preciso ver para crer. Ok, beleza. Deus não condena isso, mas ele elogia aqueles que creem sem precisar ver. E se você viu, então passe a propagar a mensagem. Passa a levar a palavra de consolo. Passa a caminhar mais alegremente pela vida. Do que adianta ver, crer e não agir, e não se modificar, né? E sim, muito obrigado. Nossa, o Cláudio acabou de colocar aqui Maria de Magdala e não Maria Madalena. Sim, Maria Madalena, mãe de Jesus, não é isso ou não? Não, confundi, real? Então corta a produção. Maria Magdala, isso, a Maria de Magdala que estava lá, exato. Se eu falei o certo é Maria, mas não é Maria Madalena de Magdala? Ah, foi Maria de Madalena. Ah, tá. Confundi as Maria, mas era uma Maria. Enfim. Obrigado, Cláudio. Agradeço pela correção. Bom, a gente é ser humano, a gente erra e acontece, mas agradeço a correção. Enfim, então, que a gente reflita então sobre isso, né? E que a gente pare para pensar sobre essa questão. Então, novamente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Hoje o nosso assunto foi um pouquinho extenso, né? Nós passamos aqui um pouquinho do nosso tempo. Agradeço a presença de todos. Compartilhe com os amigos de vocês. Na semana que vem nós vamos falar sobre os lados assombrados, sobre o laboratório das ideias, como que acontecem esses processos, o que seria esse lado assombrado, o que seria essas assombrações, etc. São assuntos do nosso próximo podcast. Novamente agradecer, pedir desculpa por qualquer erro de interpretação, com qualquer erro de ortografia, de fala. A gente está tentando aí, vai errando, é normal. Peço desculpa por isso. Agradeço novamente pela presença. E coloquemos então numa oração pra gente agradecer por tudo, agradecer pela nossa saúde e, enfim, né, agradecer por mais um estudo da noite de hoje. Então, amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, obrigado por mais uma noite de estudo, de muita aprendizado, de muita alegria e de muita dedicação. Nos abençoe, nos acalentando com uma excelente noite de sono, que possamos recobrar as nossas energias do nosso corpo físico, possamos descansar a nossa mente e nos prepararmos para o dia de amanhã, para que amanhã possamos, juntamente com o novo nascer do sol, ter novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de fazer a diferença na nossa vida e na vida do outro. Mais uma vez, agradeço pela presença da espiritualidade amiga que se faz presente, da Sintonia no Bem, do Centro Allan Kardec, do Cláudio que sempre nos ajuda. Abençoe, Senhor, a todas as pessoas que assistiram, que estão presentes nesse projeto. Agradeço imensamente de coração. Sei que juntos caminhamos de mãos dadas para o caminho melhor. Agradeço por tudo e essa então é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vejo todos vocês na semana que vem, no nosso próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem.